O caso da Fera da Penha é um dos crimes mais chocantes e perturbadores da história policial do Brasil. Aconteceu no Rio de Janeiro na década de 60 e marcou profundamente a memória coletiva do país. Durante anos, o nome ficou gravado nos jornais, nos programas de rádio e nas conversas sussurradas entre vizinhos. Era um tempo em que a violência ainda não era exibida em tempo real, na televisão como hoje, e justamente por isso, o impacto foi ainda maior. O horror parecia mais próximo, mais cru, mais impossível de entender. Tudo começou com o desaparecimento de uma menina de apenas 11 anos chamada Terezinha. Ela morava com a família no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Era descrita como doce, estudiosa e muito apegada à mãe. No dia do desaparecimento, saiu de casa para comprar um objeto simples e nunca mais voltou. A angústia tomou conta da família rapidamente. Horas viraram dias. A vizinhança se mobilizou, cartazes foram espalhados, buscas improvisadas começaram, mas ninguém imaginava que o desfecho seria tão brutal. O responsável pelo crime foi identificado como Guilherme de Pádua Ferreira, conhecido como a Fera da Penha. Ele era um homem aparentemente comum, casado, com filhos, frequentador de igreja, trabalhador. Nada em sua aparência externa sugeria o monstro que se revelaria depois. Essa dualidade entre fachada e realidade foi um dos fatores que mais chocaram a população. Como alguém inserido na sociedade, convivendo normalmente com vizinhos e familiares, poderia cometer um ato tão cruel? Segundo as investigações, ele atraiu a menina com uma história inventada, aproveitou-se da inocência dela e da confiança que crianças costumam ter em adultos. Levou Terezinha para um matagal afastado. Ali, com frieza que mais tarde seria descrita como assustadora pelos próprios investigadores, cometeu o crime. O corpo da menina foi encontrado dias depois, em estado que revelou a violência do ataque. A notícia se espalhou como fogo. O Brasil inteiro passou a acompanhar o caso. A prisão da Fera da Penha não encerrou o choque. Pelo contrário, durante os interrogatórios, sua postura era considerada inquietante. Não demonstrava emoção compatível com a gravidade do que havia feito. Chegou a apresentar justificativas desconexas, tentando minimizar sua responsabilidade. A imprensa explorou cada detalhe. Manchetes gritavam seu apelido em letras enormes. O termo fera não foi escolhido por acaso. Ele simbolizava a ideia de algo selvagem, desumano, cruel. O julgamento transforma-se em espetáculo público. Multidões se aglomeravam do lado de fora do fórum. O país queria respostas, queria justiça, queria entender como algo assim podia acontecer em plena convivência urbana. Especialistas começaram a discutir o perfil psicológico do acusado. Na época, pouco se falava sobre psicopatia no Brasil. O caso ajudou a abrir debates sobre transtornos de personalidade, perversidade e responsabilidade criminal. A condenação veio, mas não apagou a dor. A família de Terezinha jamais se recuperou completamente. A mãe tornou-se símbolo de luto e sofrimento. Entrevistas concedidas anos depois revelavam uma mulher marcada para sempre pela ausência da filha. O bairro da Penha também nunca mais foi o mesmo. Durante muito tempo, pais passaram a acompanhar os filhos até a escola, algo que antes nem sempre era comum. A sensação de segurança foi quebrada. O caso também levantou discussões sobre proteção infantil e confiança social. Como ensinar uma criança a ser educada e respeitosa, mas ao mesmo tempo desconfiar de adultos desconhecidos? A sociedade começou a perceber que o perigo nem sempre tem rosto ameaçador. Muitas vezes ele se esconde atrás de aparências normais. Décadas se passaram, mas o nome Fera da Penha ainda ecoa quando se fala em crimes que marcaram época. Programas policiais relembram o caso, documentários analisam o contexto histórico, estudiosos examinam o impacto cultural. O crime ultrapassou o fato isolado e tornou-se referência simbólica do mal que pode surgir dentro da própria comunidade. É importante compreender que casos como esse não são apenas histórias macabras para alimentar curiosidade. Eles revelam falhas sociais, lacunas na proteção infantil e a necessidade constante de vigilância e educação. Também mostram a importância de investigação séria e justiça firme. A comoção pública foi gigantesca porque a vítima era uma criança. E crimes contra crianças tocam em uma das dimensões
mais sensíveis da sociedade. O caso da Fera da Penha permanece como um alerta. Ele nos lembra que a violência pode surgir onde menos se espera. Lembra também que a memória das vítimas precisa ser preservada com respeito. Terezinha não é apenas parte de um título assustador. Foi uma menina real, com sonhos, família, planos que jamais se realizaram. Ao revisitar essa história, é essencial fazê-lo com consciência e responsabilidade, não para glorificar o criminoso, mas para reforçar a importância de proteger os mais vulneráveis. O passado não pode ser mudado, mas pode ensinar. E talvez a maior lição deixada por esse caso seja a de que a sociedade não pode baixar a guarda quando se trata da segurança de suas crianças. Assim, o caso da Fera da Penha segue vivo na memória coletiva brasileira. Um episódio sombrio, doloroso e inesquecível. Uma lembrança de que a vigilância, a educação e a justiça são pilares fundamentais para que tragédias semelhantes não se repitam.